Então, bom dia a todos. O meu nome é Sidney Pinheiro Duarte Santana, o trabalho é meu, do professor Rodrigo dos Anjos Azevedo e do professor Jones Paulo Duarte. Todos nós somos mestre pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tudo pelo Profimate, sendo que o professor Rodrigo dos Anjos Azevedo é doutorando. Então, o tema do problema de Monty Hall e algumas de suas generalizações, e vamos colocar também com aplicações, com uma aplicação prática dele. Então, aqui é um convite a entrarmos nas portas. Coloquei aqui para entrarmos nas portas de Monty Hall, né, nas 3 portas iniciais. Aqui está o índice. E um resumo introdutório. O problema de Monty Hall ele surgiu nos programas de auditório em meados do século XX nos Estados Unidos. Aqui nós vamos apresentar a temática dele, a dinâmica dele, a dinâmica inicial, vamos generalizar isso para temas em geral, vamos colocar conceitos de probabilidade, expandir para N situações. Vamos também colocar o conceito de lógica matemática dentro do problema de Monty Hall, e também tomadas de decisão. Vamos colocar também, porque isso é muito importante para os alunos do ensino médio, o conceito de terem tomada de decisão. Então isso auxilia bastante nesse aspecto. Enfim, e também existem muitos simuladores sobre o tema de Monty Hall na internet, que eu coloco lá nas referências ao final da apresentação. Então vamos agora à dinâmica do problema de Monty Hall. A dinâmica inicial, original do problema de Monty Hall, que teve origem nos Estados Unidos na década de 60 e que se espalhou pelo mundo em vários programas de auditórios, foi adaptado no Brasil e até no mundo, é o seguinte: nós temos 3 portas iniciais. Eu vou passar aqui para o próximo slide. Tudo que está escrito aqui eu vou dizer, mas é através do próximo slide para ficar bem visualizado. Temos 3 portas iniciais. O apresentador vai apresentar essas 3 portas e dizer que existe um prêmio atrás de uma delas. E existe 2 portas com ou vazia ou com nada sem valor, com alguma coisa sem valor. Ou seja, nós temos um prêmio e 2 sem valor. Ele vai pedir inicialmente ao concorrente que escolha uma. O concorrente vai escolher, ele não vai abrir a porta. Em seguida, a escolha do concorrente, ele vai abrir uma das 2 portas que o concorrente não escolheu. Ou seja, não foi eleita 2 portas, o apresentador vai escolher uma vazia, uma que estaria sem valor, e mostrar ao apresentador, ao concorrente. Então ficará 2 portas fechadas. Uma que foi escolhida pelo concorrente ao prêmio, e outra que ele, apresentador, deixou de propósito fechada. Após isso, ele vai perguntar ao concorrente se ele deseja trocar ou não de porta. O concorrente vai escolher se vai trocar ou não, e aí o apresentador vai abrir a porta que foi escolhida pelo concorrente, ou seja, a porta no qual ele finalizou a sua escolha. E aí vai ver se o prêmio foi ganho ou não. O grande dilema do problema de Monty Hall é saber se o concorrente deverá trocar ou não a porta após o apresentador perguntar a ele se ele vai querer trocar ou não. É vantagem trocar ou não? É isso que nós vamos fazer, modelando matematicamente, nós vamos fazer uma explicação sobre esse aspecto. Bom, aqui nós temos então a modelagem dessa dinâmica, modelagem matemática dessa dinâmica. Inicialmente, nós temos aqui em 2 figuras. Inicialmente, nós temos as 3 portas. O concorrente poderá escolher a porta premiada, ele não sabe onde está, mas ele poderá
talvez escolher a premiada, poderá escolher um prêmio, que aqui é representado por um cabrito, um prêmio sem valor, tá? Que é representado pelo cabrito, ou também poderá escolher a terceira porta. Então, na verdade, ele tem uma possibilidade em 3 de acertar o prêmio e 2 possibilidades em 3 de não acertar o prêmio. Então, aqui vamos passar para esse mapa mental aqui que eu fiz aqui o seguinte: no início, escolhendo inicialmente como porta premiada, o indivíduo escolhe uma em 3 como porta premiada e vai descartar 2 em 3 como porta não premiada. Então, ou seja, é a escolha dele, uma em 3. Após a abertura da porta pelo apresentador, vai ficar uma porta aberta que realmente não tinha valor nenhum, então essa porta é 0. Se ele escolheu a porta certa, então ele ganhou o prêmio com uma em 3. Tá, se ele resolver trocar pela porta que foi colocada pelo apresentador, como porta que sobrou após o apresentador abrir uma porta, então se ele trocar, ele vai escolher essa porta que ficou fechada em 2 em 3, então é mais vantagem trocar. Ou seja, o início dele, a escolha foi em 1 em 3. Tá, e ficou 2 em 3 sendo descartada. Se ele resolver trocar após uma porta ser aberta, então a probabilidade dele ganhar é de 2 em 3. Então é mais vantagem trocar de porta do que manter a porta inicial, pois ele estará escolhendo a porta que ficou sobrando após o apresentador abrir uma porta na probabilidade de 2 em 3 e descartando descartando a porta que ele havia escolhido em 1 em 3. Então é mais vantagem ele trocar. Esta é a modelagem matemática das portas de Monty Hall quando tem 3 portas. Agora, vamos generalizar isso, vamos expandir isso para N portas e explicar, através de N portas, o porquê que é vantagem sempre trocar. Então, imagina que a gente tem N portas, uma quantidade muito grande, tá? Vamos colocar essa quantidade, vamos estipular um número. Esse número poderia ser 1000, 1 milhão de portas. Aí o apresentador pergunta a ele qual porta que ele vai escolher. Ora, se o concorrente escolher uma porta em um absurdo de portas que tem, digamos 1000, 1 milhão, a chance dele acertar a porta em N portas, em N tendendo a infinito, né? Em um N tendendo a infinito, a chance dele acertar justamente a porta premiada em uma quantidade muito grande de portas é perto de 0. É perto de 0, ou seja, ele acertar em uma porta, justamente a porta premiada em uma quantidade muito grande é perto de 0. Tá, aí agora, na segunda etapa, o apresentador abre as portas e deixa só uma. Ele vai abrindo as portas e deixando só uma fechada. E ele tem por obrigação de abrir todas as portas que estão vazias. Então, quer dizer, ele vai abrir as portas, vai deixar aqui o sujeito escolheu e vai deixar uma fechada. Então, é muito provável que a porta que ele deixou tenha o prêmio. Ou seja, se N é uma quantidade infinita de porta, a probabilidade do apresentador ter deixado justamente a porta premiada é perto de 1 de 100%. Então, nesse caso, novamente, o indivíduo deverá trocar de porta. Bom, agora vamos usar lógica matemática para colocar a questão aplicada em questões de múltipla escolha. Vamos colocar agora uma aplicação prática para questões de concurso de múltipla escolha. Imagina que nós temos uma prova de múltipla escolha com 4 opções a serem marcadas. Poderia ser 5, mas vamos fazer com 4 para depois é só generalizar, não tem o menor problema, mas não vai ser colocado nesse trabalho com 5, só com 4. Então, o indivíduo tem 4 questões opções a ser marcadas, letra A, letra B, letra C e letra D. Ele vai ler a questão. Se ele souber, primeiramente, se ele souber
a questão certa, ele vai marcar com convicção. Marca, tudo bem, acabou. Se ele não souber e não conseguiu eliminar nenhuma opção, ele não sabe e não conseguiu eliminar nenhuma opção. Então ele deverá marcar aleatoriamente qualquer uma. O popular chute, né? Ele deverá marcar aleatoriamente qualquer opção se ele não sabe. Terceiro, se ele, aí depois que ele marcou aleatoriamente uma questão, ele voltou mais tarde naquela questão, ao longo da prova, ele voltou naquela opção que ele marcou aleatoriamente e conseguiu eliminar pelo menos uma das opções restantes, ele conseguiu eliminar pelo menos uma das opções que ele não havia chutado, entre aspas, né? Então, seguindo a ferramenta de Monty Hall e toda a temática de Monty Hall, ele deverá mudar para alguma das questões restantes. Ou seja, ele deverá mudar a sua opção. E se marcou uma opção e não conseguiu, ou pelo menos, se não conseguiu eliminar nenhuma das opções restantes, se ele marcou uma das opções aleatoriamente e não conseguiu depois eliminar nenhuma das opções restantes, então é diferente mudar ou não. Nós temos aqui, esses diagramas que eu posso explicar melhor o que eu acabei de dizer. Se sabe a questão certa, então ele marca a questão certa, que está dado como D. E a chance dele acertar é 100%. Se ele sabe, marca 100%. Se ele não sabe e não conseguiu eliminar nenhuma, ele pode escolher qualquer uma, chutar qualquer uma. É indiferente, vai dar 1/4 de chance dele acertar. Mas se após ele ter escolhido aleatoriamente uma questão, tempos depois, durante a prova, ele retornou e conseguiu eliminar uma ou duas, se ele conseguiu eliminar uma ou duas, ele então deverá mudar a sua opção chutada, entre aspas, escolhida aleatoriamente, ele deverá mudar para alguma que ainda está sobrando. Ou seja, se ele não sabe resolver, se ele não soube inicialmente resolver a questão e chutou alguma, escolheu aleatoriamente alguma, e ao longo da prova ele voltou e conseguiu eliminar uma ou duas, ele deverá mudar a sua escolha aleatória para algumas das que estão sobrando. Bom, aqui está concluído o trabalho está concluído dessa forma. Foi colocada essa aplicação prática, que muito ajuda os alunos do ensino médio a tomar decisão. Foi usado lógica matemática dentro desse tema de várias opções. Se ele sabe, a questão marca certa, se não sabe, age da seguinte forma. Enfim, lógica matemática. Podemos expandir o tema também para conectivos lógicos no futuro, é uma proposta minha e do meu grupo, expandir para conectivos lógicos, fazer a parte de conectivos lógicos dentro dessa aplicação. Nós colocamos aqui a probabilidade, que é muito útil para o aluno do ensino médio. Usamos o conceito de limite de um número tendendo a infinito, na medida em que as portas tendem a infinito, para n portas tendendo a infinito, né? Ficou aquela avaliação ali de como que seria, tendo infinitas portas, escolher uma seria muito pouco provável de acertar. E a lógica matemática, que foi a resolução do problema de concurso, usando lógica matemática, e futuramente nós pretendemos expandir isso para conectivos lógicos, sendo isso muito útil para os alunos do ensino médio. Aqui nós temos aqui a bibliografia que eu usei, tá certo? Para elaborar esse trabalho. Tem também aqui no meu canal do YouTube, o Mestre Mate, Sidney Pinheiro Duarte Santana, tem vídeos com vários vídeos de vários temas, e inclusive de Monty Hall, que eu estou colocando. Vou colocar até hoje durante o dia eu vou colocar mais problemas que eu já fiz e já apliquei em sala de aula também, tudo aplicado em sala de aula. Tem problema lá, então se tiver interesse, podem entrar lá, tá certo? E dar uma olhada, que vai ser muito bom. Então, essa é a minha apresentação. Essa é a minha apresentação do trabalho. Tá
Tá certo? Ah, sim, então tá bom, muito obrigado, muito obrigado. Então, por favor, estou pronto a responder. Sim, sim. Não, sim, inclusive tem no meu canal, do YouTube, O Mestre Mate. Tem aulas que eu estou colocando. Tem uma lá e ainda hoje, ainda durante a semana que vem, eu vou colocar mais, que na verdade eu estou desenvolvi isso ao longo dos meses. E também isso com a ajuda do professor Rodrigo dos Anjos Azevedo e Jones Paulo Duarte. Estamos desenvolvendo esse trabalho. Não, não. Não, eu fiz na verdade o seguinte, eu coloquei sobre a mesa 3 baralhos, cartas de baralho, coloquei um papelzinho marcado debaixo de uma e o resto tudo vazio. Eu não fiz com portas, não fiz com cabrito, nem com carro, nem com nada disso não. Eu coloquei 3 baralhos, isso está no meu vídeo do YouTube que pode ser visto, bem visto. Eu coloquei 3 baralhos e esses 3 baralhos com um papelzinho marcado debaixo, fiz a dinâmica, pedi para eles fecharem os olhos e depois fiz várias vezes. Depois eu fiz com vários baralhos, fiz até 10, expandi até 10, mostrei para eles que quanto mais cartas eu tinha, mais difícil seria chutar uma, ou seja, menos provável. Eu fui expandindo e aí eu disse para eles, imagina que eu tivesse 1000 baralhos, né, 1000 cartas de baralhos, acertar uma em 1000 seria muito pouco provável. N tendendo ao infinito, né? Aí eu fiz essa dinâmica. E durante a semana eu vou soltar mais vídeos no YouTube, também vou colocar mais aulas para outras turmas, estou fazendo essa dinâmica e aplicando a provas de concurso, porque eu acho que, na verdade, eu acho que é muito difícil encontrar uma aplicação prática para um aluno do ensino médio do tema de Monty Hall, porque parece mais que é uma brincadeira de televisão. Mas, na verdade, se você parte para essa questão de prova de concurso, a prova de concurso é uma escolha, que o cara vai ter que fazer tal qual as portas de Monty Hall, né? Então, essa foi o grande diferencial do nosso trabalho, foi colocar essa aplicação da porta de Monty Hall a portas de concurso e tomada de decisão, né? A tomada de decisão em provas de concurso, A, B, C, D, até E. Né? No caso eu fiz com 4 questões, mas poderia ser feito com 5. Poderia ser feito com 5 também. Tá certo? Então, é isso aí. Pois não? Sim. Ah, sim. Sim, o link eu não. Se procurar no Google, eu vou colocar só o nome, aí a procura. Eu não tenho o link, eu vou ter que ir lá para. O link eu não. Eu sempre, quando eu recomendo alguém, quando alguém me pede, eu coloco lá que é vou colocar aqui, Mestre Mate. Eu vou tentar achar o link, mas tá aí, ó. O Mestre Mate no Google, o pessoal já eu realmente não. Isso, tá certo? Então tá bom. Um prazer. Nada. Ah, pois não, pois não. É, 2/3 se trocaram. 2/3 foi 66,6%, inclusive tem até no meu vídeo o aluno falando, antes de falar, essa chance é 66,6%. O cara, logo de cara, assim, um aluno já matou a charada e falou, poxa, mas se eu tenho que procurar uma carta, sendo que 2 está sem nada e uma está com prêmio, a chance de eu acertar é 33,3% de chute. Então, na verdade, se o cara não trocou, é 33,3%. Se o cara trocou, foi 66,6% se ele trocou. Fazendo a troca, a chance dele encontrar a carta certa é 66%. O prêmio certo é 66,6%. Se ele não trocar, é 33,3%. Tá certo? Isso eu verifiquei, realmente nós verificamos em sala de aula, está dito lá nos vídeos do meu canal. Lá. Tá certo? É isso aí. Já vi que acharam o link aí. Acharam o link aí. Durante a semana eu vou colocar mais. Só tem um, mas hoje, durante a semana, eu vou colocar mais, que já tem mais aulas lá. Que eu devo colocar, devo soltar no canal. Tá certo? Muito obrigado. Desculpa o som aí que tá baixo. Desculpa o som que eu sei que tô com problema no som.